Bom, pessoal, então boa noite. Como foi a semana de prova aí? Tudo bem? Tranquilo. Vamos, tranquilo, né? Uhum. Vamos dar continuidade, né, na disciplina de Química Geral e Inorgânica. Nós paramos na tabela periódica, né? Nós não encerramos. Falta a gente falar de organização e de propriedades periódicas, né? Para a gente encerrar essa parte aí do nosso conteúdo. Vou disponibilizar para vocês aqui o slide. Ok? Podemos começar? Tá todo mundo vendo o slide aí? Sim. Olha só. Nós terminamos aqui o nosso conteúdo na tabela periódica atual. Nós vimos a evolução da tabela periódica, o histórico, né? E a gente parou aqui nessa organização da tabela periódica que a gente utiliza atualmente. Então, essa é a tabela que a gente usa para fins aí acadêmicos, né? Uma tabela bastante prática. E o que a gente vai ver de alteração nela são os últimos números aqui, ó, os últimos elementos, que o número atômico vai crescendo, 109, 110, 111, né? Já tá, essa daqui está até 118, mas nós temos aí a possibilidade disso aumentar devido à síntese, né? Esses são elementos químicos artificiais, eles são produzidos pelo homem. Então, de acordo com a tecnologia, a gente pode ter possibilidade de aumentar, né, de criar elementos químicos novos de acordo com a necessidade, né? Mas então vamos lá. Essa tabela periódica, ela é dividida em 18 famílias, 7 períodos. Vocês já viram que ela é organizada em ordem crescente de número atômico, de Z, né? E ela é organizada de acordo com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Aqui estão os 7 períodos, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí nós temos também as 18 famílias que estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até 18 aqui, né? Então, os períodos é de 1 a 7 mesmo. Lembrem que os actinídeos aqui, ó, essas séries aqui externas, elas estão aqui dentro, né? Então, são 7 períodos mesmo, de 1 a 7. E as famílias de 1 a 18, a gente tem nomenclaturas específicas para ela, né? Como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A e aqui o B. Tá vendo aqui? Então, nós vamos ter nomes, né? Alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, aqui a família do carbono, né? Que são a família 4A, família do nitrogênio, família do oxigênio, família do flúor. A gente chama aqui de calcogênio, a 6A, halogênio, a 7A, e essa última família são os gases nobres. Aqui em cima está escrito, né? Um pouquinho aqui. A gente vai ver que essa distribuição eletrônica que a gente viu em camadas, né? A camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K, L, M, N, O, P e Q, são os 7 períodos aqui das famílias, né, da tabela periódica dos períodos. A tabela periódica atual é formada por 7 linhas, que a gente chama de período ou série, e 18 colunas, que a gente chama de grupo ou família. Para uma organização de acordo com características semelhantes, que as famílias possuem características semelhantes, né? Os elementos de uma mesma família, a gente classifica com nomes, né? A gente conceitua esses elementos já dentro de uma
classificação pré-definida e normalmente o número é uma letra, né? 3A, 4A. Vamos ver aí mais adiante um pouco. Ó, família A e família A. Observem que pula esses elementos aqui. E aí eu tenho 1A, 2A, e aí eu pulo 3A lá para cima. Ó. São só os elementos dessas famílias mais altas, estão vendo? Então, o 8A aqui, que é o gás nobre, hoje ele é chamado de 0 também. E o hidrogênio não pertence à família 1A, apesar dele estar aqui, localizado na tabela periódica aqui, nessa primeira família. O hidrogênio é o hidrogênio, ponto final. Ele não é da família 1A. A família 1A é chamada de metal alcalino. O hidrogênio não é um metal alcalino, tá bom? O hidrogênio tem uma característica fundamental, que ele é o único átomo da tabela periódica que não tem nêutron, né? Ele é um próton. E o número de massa também é 1. Então, é 1 próton, 0 nêutrons e 1 elétron. Então, ele é um pouco diferente dos demais, né, elementos da tabela periódica. Então, nós vamos ter aqui, olha só, família 1A, amarelinho, metais alcalinos. Família 2A, amarelo mais claro aqui, metais alcalinos terrosos. Aqui no meio a gente tem os metais de transição, em azul. Lá embaixo, os lantanídeos e os actinídeos, que são os metais de transição externa. Outros metais aqui, né? Não metais e gases nobres. Mas aí eu tenho aqui, ó, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, família do oxigênio ou calcogênio, 7A, a família do flúor ou halogênio, e 8A, que é gases nobres. Observem que é o nome do primeiro elemento, né? Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Vocês já viram que aqui a gente tem, olha aqui embaixo, ó, no centro do quadradinho, a gente tem o símbolo do átomo, do elemento químico. Em cima, a gente tem o número atômico, que é o Z, e aqui a gente tem também o nome do elemento, né? Ó, hidrogênio, berílio, lítio, ajuda bastante, né, para quem não decorou aí todos os símbolos, né, dos elementos químicos. Mas essa tabela periódica, por exemplo, ela não nos mostra o número de massa, que a gente vê em outras tabelas periódicas, por exemplo, essa aqui, ó. Vamos lá. Lítio é o número atômico 3 e número de massa, observem aqui, ó, esse aqui vai ser arredondado para 7, um número redondo, tá? Então, hidrogênio é 1 de número atômico e 1 de número de massa, aquilo que eu falei, não tem nêutron, né? Então, é importante a gente saber retirar da tabela periódica as informações importantes para a gente utilizar. Mais importante é o número atômico e o número de massa. A localização também a gente vai ver que nos auxilia aqui em diversas situações. Períodos ou séries, famílias ou grupos. Ok? Eu vou disponibilizar esses slides para vocês depois, tá? E aí vocês, como na outra prova, vocês podem estudar por aqui. Algumas famílias ou grupos recebem nomes especiais, como família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, família 6A, calcogênio, família 7A, halogênio, família 8A, gases nobres. Ok? Metal alcalino, alcalinos terrosos, gases nobres, halogênios, calcogênios. E aqui, como eu disse, família do boro, 3A, família do carbono, 4A, família do nitrogênio, 5A. Estado físico na tabela periódica. A temperatura ambiente, pessoal, funciona dessa maneira aqui, ó. Só um momentinho. Ó. Gases. Quais são os gases à temperatura ambiente? Quais os elementos químicos que à temperatura ambiente são gasosos? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, hidrogênio e todos os gases nobres da família 8A. Ok?
flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, hidrogênio e família 8A. Todos são gases à temperatura ambiente. Líquidos, mercúrio e bromo somente, tá? Os dois elementos químicos que são líquidos à temperatura ambiente, são dois metais, né? Que é o mercúrio e o bromo. O bromo é um halogênio, na verdade, né? O mercúrio que é metal, né? Sólidos, todo o resto, mais de 90% da tabela periódica. Então, interessante vocês verem que líquido a gente tem só o mercúrio e o bromo, né? O mercúrio, um metal, interessante, que a gente tem um metal líquido à temperatura ambiente, e o bromo, que é família 7A, um halogênio. A maioria dos elementos químicos da tabela periódica, vocês estão vendo aqui, eles são sólidos. Elementos naturais e artificiais. Bom, os elementos podem ser classificados em naturais, que são aqueles encontrados na natureza, ou artificiais, aqueles produzidos em laboratório. Então, até o 92, olha só, tá vendo? Até o 92, eles são chamados de cisurânicos. Vocês observarem aqui, ó, o 92 é urânio. Estão vendo aqui? O 92 é urânio. Tudo que está abaixo dele, ou seja, 92, 91, eles são chamados de cisurânicos. Todos aqueles que são acima do 92, 93 em diante, eles são chamados de transurânicos. Ok? O 92 demarca essa classificação. Para baixo é cisurânico, para cima é transurânico. Um exercíciozinho rapidinho aqui, ó, só para a gente testar. Ó. Seja um elemento químico representado pela notação O168. Assinale as proposições corretas. Sabe-se que o elemento ocupa o segundo período da classificação e seu nome é oxigênio? Pessoal, é importante que vocês tenham, a partir de agora, não só para esse conteúdo, mas para os próximos, a tabela periódica, viu? Ela vai contribuir muito aí para vocês. Ter ela em mãos é mais fácil para vocês utilizar no momento aí de necessidade. Então, vamos lá. O elemento O16 é o oxigênio, né? Ele ocupa o segundo período e seu nome é oxigênio. Vamos ter que ir na tabela para a gente ver, ó. Ele ocupa o segundo período e seu nome é oxigênio? O que vocês acham? Pode responder aí, pode abrir o áudio. Sim. Então vamos mais um pouquinho. É classificado como um metal alcalino terroso? Metal alcalino terroso ele não é um metal alcalino terroso. Não. Ele é calcogênio, né? É seu estado físico, a temperatura ambiente, né? Obviamente, condições naturais aí. Ele é gasoso? Não. Sim. Oxigênio é gasoso, né? É sim. É considerado um calcogênio cisurânico e natural? Sim. Sim, ele é calcogênio, família do oxigênio, né? 6A. Ele é cisurânico, ele está abaixo do número atômico 92, e ele é um elemento químico natural, e não é artificial. Está na família 6A e é classificado como um gás nobre? Não. Não. Então, a gente está vendo ele aqui. Qual que seria a resposta certa aqui? A1 está correto, A2 é falsa, A4 está correta, A8 está correta e A16 é falsa. Na verdade, aqui eu coloquei assinale as proposições corretas, mas o exercício, está vendo que está adaptado, né? O exercício é aquele de somar, né? Somaria 1 com 4 com 8. A resposta certa desse exercício seria 13, que é o somatório das respostas corretas, né? Então, tá aqui. A tabela periódica possui aí as 7 camadas ou nível. Esses 7 níveis são as 7
camadas que a gente tinha visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K, L, M, N, O, P, Q, que são, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K, L, M, N, O, P, Q, entenderam? Para fazer a distribuição eletrônica. Tem uma figura ali que vai ajudar a gente a compreender isso melhor. E os subníveis, aí, os subcamadas, que é S, P, D e F. Como a gente já tinha visto, né? Isso a gente já viu. Em cada camada e subcamada existe um número máximo de elétrons que cabe em cada um. A gente já tinha visto isso aí. K, L, M, N, O, P, Q são 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Quer dizer que em cada uma dessas camadas cabe essa quantidade de elétron. E nas subcamadas, 2, 6, 10 e 14. S, P, D e F. Distribuição eletrônica na tabela periódica. Então, só para a gente observar, ó, no período, elementos que pertencem ao mesmo período têm o mesmo número de camada eletrônica. K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Tá no primeiro período, tem uma camada eletrônica. Tá no segundo período, tem 2 camadas eletrônicas. Tá vendo? Ó, aqui uma camada eletrônica, 2, 3, 4, 5, 6, até a sétima. K, L, M, N, O, P e Q. Joia? Todos que estão aqui, ó, que é o hidrogênio hélio, é uma camada, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, né? Antanídeos e actinídeos, eles estão aqui dentro, né? De transição externa. E, só um exemplo aqui, ó. Nas famílias, a gente vai considerar, então, propriedades químicas semelhantes. Os elementos que estão numa mesma família, que pertencem à mesma família, têm propriedades semelhantes, porque ele tem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso a gente vai ver. Eu vou, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Família 1A, 1 elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada. E tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só um momentinho. Deixa eu só sair daqui um pouco. Olha só. Estão vendo o quadrinho aí? Olha só. Se eu estiver falando aqui, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Isso aqui são as famílias. Cada uma dessas famílias possuem elementos químicos aqui que vão compor. E por um acaso eles têm propriedades semelhantes porque ele tem quantidades iguais de elétrons na camada de valência. Então, olha só. 1A tem quantos elétrons na camada de valência? 1. 2A, 2. Aqui é simples, né? 3A, 3. 4A, 4. 5A, 5. 6A. 7A e 8A. Vocês vão ver que a gente tem a famosa regra do octeto, que diz o seguinte: para um elemento químico ser estável, um átomo ser estável, ele precisa de ter preenchido a sua última camada de valência, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Tirando hidrogênio e hélio, que são 2, todos os demais átomos da tabela periódica, eles precisam de ter 8 elétrons na camada de valência. Então, quando a gente for estudar reações químicas, ligações, nós veremos que isso é importante porque daqui provém uma carga padrão. Por exemplo, os da família 1A têm carga mais 1. Ou seja, eles tendem a virar um cátion com carga mais 1. Os
da família 2A, mais 2. Os da família 3A, mais 3. Por quê? Se ele tem um elétron na camada de valência e ele precisa de ter 8, o que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons para completar o 8 ou ele doar esse único elétron que ele tem aí e ficar com a camada anterior cheia? Ou seja, ele tem 8 elétrons na penúltima camada e vai ter um elétron na última. Para ele ser estável, ou ele ganha 7 elétrons, ou ele perde esse elétron perdido que ele tem. O que vocês acham que é mais fácil? Perder. Doar elétron. Doar. Então, ó, ele tem uma carga mais 1, porque a tendência é ele doar um elétron, esse aqui doar 2, e esse aqui doar 3 elétrons, né? Então, eles doam. O 4, nós não vamos falar dele não, porque tanto mais 4 menos 4 é a mesma coisa, né? Agora, o 5, por exemplo, a gente chama de mais 3. Ele tende a receber 3 elétrons. Ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele tende a receber 3, ou seja, faltam 3 elétrons, menos 3. O 6, menos 2. E o 7A, menos 1. Esse aqui tem 8 elétrons na camada de valência, então eles já são estáveis. Por isso que eles são gases nobres, né? Porque eles não reagem. Então aqui vai ser 0. Então isso... O que eu fiz aqui? Viu, hein? Sumiu. Vocês estão vendo aí o negócio que eu fiz ou sumiu mesmo? Tem que organizar. Juntou tudo. Juntou tudo. Deixa eu ver se eu consigo organizar ele aqui de novo. Não foi bem com a minha cara esse negócio não, né? Mas tudo bem. Tem como ter ido voltando, não? Deixa eu ver se volta. Sumiu foi tudo. Engraçado que eu não consigo nem mexer no que está aqui agora. Mas vocês entenderam como que funciona essa... Agora eu consigo aqui, ó. Isso. Ixi. Estão vendo? É isso aí, ó. Sim. Cada uma das famílias, 1A, 2A, 3A até a 8A, possui o número que representa a família como a quantidade de elétrons na camada de valência. E a carga é o que falta para 8, mas considerando a possibilidade de ganhar ou perder. 1, 2 e 3 é mais fácil eu perder do que ganhar. Então, mais 1, mais 2, mais 3. 5, 6 e 7 é mais fácil eu completar o 8. Então, vai ser menos 3, menos 2, menos 1. E o 8 vai ser 0. Ok? Vamos lembrar disso aí na hora de fazermos ligações químicas, tá? Que a gente volta nisso ainda. Então, deixa eu voltar aqui pro slide. Beleza? Voltou o slide aí para todo mundo? E isso aqui, ó, a gente viu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então, a gente tem, olha só, S, P, D e F. Ó, S, tem o Hélio aqui também, que é o S escondidinho aqui no canto, mas esse aqui é o S. Isso aqui o P, o D e o F. Então, eu tenho, ó, um S, 2S, 3S, 4S, 3D, tá vendo? De acordo com o local que o elemento químico está, você sabe qual que é a última camada de valência da distribuição eletrônica. Estão vendo aqui? Olha só. 1S1, 2S1, 2S2, isso são os elementos representados na tabela periódica com os elétrons na camada de valência. Ok? Mais um exercício, então, aqui, ó, para a gente guardar. As afirmações abaixo se referem à classificação periódica dos elementos. Vamos lá. 1. Os elementos metálicos, oxigênio, enxofre e selênio, pertencem ao mesmo período da tabela periódica? Vamos pegar a tabela aí para a gente ver. Os elementos químicos do grupo 2A ou 2 são chamados de metais alcalinos. Os elementos químicos do grupo 1A ou 1 têm elétrons de diferenciação Ms1. Vocês têm tabela periódica? Vocês consultarem aí? Não? Eu tenho. Sim. Tentem pegar uma tabela periódica. Quem está no computador
Pega uma tabela periódica aí na internet. Para a gente ver aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar uma tabela periódica aqui. Baixem, no celular vocês conseguem baixar até um aplicativo de tabela periódica, tá? Tem uns aplicativos bem legais. Ó, o elemento oxigênio, enxofre e selênio são todos calcogênios da família 6A. Eles são da mesma família. Eles não são, vamos ver a resposta, né? Eles não são do mesmo período. Um é período 2, um é T3, outro é 4. Então esse é falso. Os elementos químicos do grupo 2A ou 2 são chamados de metais alcalinos terrosos. 2 é falso também. Os elementos químicos do grupo 1A têm elétrons de diferenciação NS1. Tem, ó, aqui, ó. S1. S1, tá vendo? Estão vendo aqui? Todos da família 1A, ó. NS1 que é de acordo com o período, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas tudo S1. Estão vendo? Joia. Deixa a tabela periódica aí pra gente acompanhar depois. Então, 1 e 2 são falsas. Somente a 3 é correta. Mais um. O brometo de potássio, que é o KBrO3, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães. Eles chamam aí de bromato de potássio, eles chamam de bromato do pão, né? Você já deve ter escutado falar. É bem controverso mesmo, que existem estudos aí sobre danos, né, à saúde humana com a aplicação aí desse produto. Os elementos que constituem a ordem indicada na fórmula são das famílias 12, ou seja, os elementos são K, Br e O. O que é o K? Potássio, bromo e oxigênio. O potássio, bromo e oxigênio. Ó, vamos pegar uma tabela então aqui. Pessoal, o potássio é da família... Tá longe a tabela nossa, hein? Ó, o potássio é da família 1A. Então, o potássio é metal alcalino. O bromo é da família 7A. 7A é halogênio. Então, metal alcalino, halogênio e o oxigênio é um calcogênio. Vamos voltar lá. Então, potássio, metal alcalino. Bromo, halogênio. E oxigênio, calcogênio. Então, correta a letra A. Ok? Beleza? Então, o esquema que a gente vai ver agora de distribuição, de organização, vai ser esse. Nós temos o hidrogênio, nós temos os metais, nós temos os semimetais, temos os ametais e temos os gases nobres. O hidrogênio é considerado como um elemento à parte, né? Mas alguns os consideram também aí como ametal, porque ele, em reações químicas, em ligações químicas, ele acaba se comportando como ametal, tá bom? Eu vou parar aqui a aula, vou mandar de novo o convite, né? Porque a nossa aula tem mais uma etapa, tá joia? E a gente começa aqui nesse esquema. Continuamos a partir daqui, tá? Só um minutinho para eu mandar. Lá no AVA? Não, eu vou mandar no grupo mesmo, porque agora, né, é difícil mandar lá no AVA. Eu não sei eu não sei se da próxima vez eu lanço as duas aulas lá no AVA de uma vez, sabe? Mas hoje eu vou mandar no grupo, tá? Essa segunda etapa, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, tá?